Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E o tema de hoje é a arte da guerra. A arte da guerra. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, A Arte da Guerra é um livro que ensina estratégias que podemos usar no dia a dia. Então, esse livro foi escrito por Sun Tzu no século IV a.C., mas as suas estratégias continuam válidas. E muitas pessoas do meio empresarial, do sistema econômico, utilizam esse livro como um livro estratégico, de estratégia no dia a dia. Então você pode usar como estratégia no dia a dia, vamos dizer assim, na luta no dia a dia, para você lidar com os problemas, enfrentar os problemas do dia a dia. Afinal de contas, a maior guerra é uma guerra interna, né? Essa guerra milenar, né, do bem contra o mal, também acontece dentro da gente e acontece no dia a dia, né? Então você pode se perguntar, mas por que eu vou aprender algo sobre guerra se não estamos em guerra, né? Nós não estamos em guerra? André, por que você está trazendo esse tema? Por que você inventa essas coisas? Bom, essa pergunta merece 3 respostas. Estratégias de defesa são importantes tanto em épocas de guerra como em períodos de paz. Eu preciso aprender a me defender, seja num período de guerra, né, seja num período de paz. Por isso que é tão usado por pessoas que usam para estratégias de liderança, estratégias de comando de equipe, estratégia de luta no mercado e tudo mais. Segundo, podemos considerar que a guerra do bem contra o mal persiste desde os tempos conhecidos. É uma guerra antiga, né, do bem contra o mal, né? Então, como é que a gente percebe que persiste desde os tempos antigos? Os profetas, né, do Antigo Testamento, todos foram perseguidos, foram atacados. Depois, nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo foi perseguido, atacado. Sócrates recebeu pena de morte. E um detalhe curioso, Aristóteles só não recebeu pena de morte porque saiu de Atenas a tempo. Sabia disso? Então, todas as pessoas, né, do bem, que tentaram trazer o bem para a humanidade, elas foram perseguidas. Então, a guerra do bem contra o mal existe desde que o mundo é conhecido, né? Terceiro, alguns estudos de geopolítica indicam que podemos estar vivendo nesse momento uma guerra híbrida no mundo. Bom, esses estudos são estudos que eu fiz, e quando eu falo que são estudos que eu fiz, não é que eu estou dizendo que eu estou certo e os outros estão errados, nada disso. São estudos feitos sobre geopolítica que são as conclusões que eu cheguei. Eu posso estar errado? Posso. Mas são as conclusões que eu cheguei nesses estudos. Explico melhor. Os governantes das superpotências que têm armas nucleares sabem que uma guerra com armas nucleares teria os seus 20 ou 30 minutos, pois essas armas destruiriam todo o nosso planeta. Não dá mais para fazer uma guerra nuclear. Isso é impossível, destrói o planeta. E todos os líderes de superpotências que têm armas nucleares sabem disso. Então, qualquer movimentação no sentido de destruição da humanidade precisa necessariamente acontecer na forma de uma guerra diferente. Porque tem muitos estudiosos cristãos que me falam, André, as coincidências com o livro Apocalipse são muito grandes, então provavelmente está acontecendo o Apocalipse. O que eu concordo. Eu entendo que está acontecendo o Apocalipse, mas não é que Armagedon ainda está para acontecer e vai ser uma guerra nuclear. Não. Armagedon, na minha visão, nos meus estudos, já está acontecendo. E é uma guerra híbrida. Então, uma guerra
só pode ser híbrida. E a guerra que estaria acontecendo no mundo atualmente, na geopolítica atual, seria econômica, destruindo as economias, depois midiática, produzindo desinformação, né, da grande mídia, e terceiro, biológica, com disseminação de micro-organismos, né? Não precisamos nem entrar em detalhes, né? Mas seria dessas três formas, econômica, midiática e biológica. Então, estaríamos em plena guerra híbrida. Então, portanto, precisamos nos defender mais do que nunca. Em um dos programas de rádio, falei mais profundamente sobre essa guerra híbrida, que pode estar acontecendo na época atual. Então, pelos meus estudos, pelas minhas pesquisas, que coincidem com vários outros estudos e várias outras pesquisas, estamos em meio a uma guerra híbrida, de muita destruição no planeta, mas muito disfarçada, né? Muito parecendo que não está acontecendo nada, mas um momento muito estranho, né, no mundo. Mas vamos logo às dicas de Sun Tzu, em seu livro A Arte da Guerra, né, nesse livro aqui. Na página 42 dessa edição que eu mostrei, da edição La Fonte, vamos colocar uma frase dele. Olha que frase interessante. Os grandes generais chegam a seu objetivo descobrindo todos os artifícios do inimigo. Então você precisa descobrir quais são os artifícios do seu inimigo, de pessoas que querem te atacar, pessoas que querem te derrubar, pessoas que são muito contra você. Então, quais são os seus inimigos e quais são os artifícios deles, né? Saber como seu inimigo age é importante para derrotá-lo antes que ele te destrua. E se a gente coloca uma guerra humana também, a gente pode falar também numa guerra no nível invisível. Então, provavelmente também tem uma guerra no nível invisível. Então, temos também um inimigo no nível invisível. Alguns, ouvindo meu programa de hoje, podem até pensar: ih, André, mas esses princípios que você está trazendo são cristãos, são da China antiga, etc. Mas veja bem que Cristo trouxe alguns princípios semelhantes de defesa e que nós podemos usar constantemente. Ao que respondo o que Jesus Cristo instruiu: sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Então é Mateus capítulo 10, versículo 16. Então sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Então, mansos no propósito. Meu propósito é um propósito de paz, é um propósito bom, é um propósito de harmonia. Meu propósito é de ajuda às pessoas, de prosperidade, de tudo de bom, de felicidade, né? Mas espertos para se defender. Então nós não podemos ser bobinhos na vida, entende? Você precisa ser esperto para se defender. Ele nunca disse assim, seja bobinho, tudo mais. Quando tem aquela frase, quando levar um tapa mostre outra face tem vários sentidos. Pode ser, um deles inclusive mostre o outro lado de você. O lado que as pessoas não te conhecem, o lado de defesa. Então, por isso que sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes, é o seguinte: meu propósito é de paz e tudo mais, ou o nosso propósito pode ser de paz e tudo mais, mas espertos como as serpentes, para se defender de pessoas inimigas, né? Então precisamos de muitas estratégias para nos defender na luta do dia a dia, nesta guerra do bem contra o mal. Outras dicas de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Na página 46. Aproveitar todas as circunstâncias previstas e imprevistas. O que acontece com grande parte das pessoas nessa luta do dia a dia? Não sabe lidar com o imprevisto. Ah, mas aconteceu um imprevisto, eu não soube o que fazer. Nós precisamos aprender a ter uma mente mais flexível, ter mais flexibilidade mental para
lidar também com situações imprevistas, né? Saber lidar com os imprevistos. Então isso também é muito importante para no dia a dia termos sucesso. Porque senão eu só sei lidar com aquilo que eu prevejo, que eu antevejo. Mas nós precisamos de uma mentalidade diferente para também assimilar e lidar continuamente com situações imprevistas. Outra dica de Sun Tzu. Mas se não tiver nem o conhecimento de si mesmo, nem daqueles que comanda, só conseguirá reunir derrotas. Então você precisa se conhecer nos seus pontos fortes e até nos pontos fracos. Você precisa saber quais são os seus pontos fracos, os locais vulneráveis seus. E aproveitar os pontos fortes e lidar com os pontos fracos. Então, se conhecer muito bem seus comandados, isso é muito bom para a equipe, né? Equipes que são formadas nas empresas. Então, essa é uma dica boa para o mundo empresarial. Conheça a si mesmo e aos seus comandados, para que você consiga tanto você ter bons resultados e sucesso, quanto ter uma liderança boa sobre os comandados. Página 51. A vitória é uma consequência natural do seu saber e da sua boa conduta. Então, aquilo que você sabe, como você age. Então, essa é uma frase boa para a batalha na vida, no cotidiano. Então, o que você sabe, o que você faz, né? Então, você precisa ver que a vitória vem como uma consequência daquilo que você sabe, daquilo que você faz. Página 60. Não cesse nem por um momento de ficar em guarda. Isso é muito importante. Essa dica pode ser comparada com o vigiar e orar bíblico. Estamos numa época no qual precisamos de orações contínuas e observação contínua. Observe continuamente e ore bastante, use suas frases, mentalizações. Principalmente se considerarmos que essa guerra entre o bem e o mal se dá também no plano invisível. Não dá entre só as pessoas, né? Mas também se dá no plano invisível. Tenha contínuas frases de oração, né? Então, algumas frases de orações que você recolhe e tome muito cuidado o tempo inteiro, esteja alerta o tempo inteiro. Ficar em guarda é ficar alerta o tempo todo. Então, isso é muito importante, principalmente para a época atual. Continue em guarda mesmo depois de aparentar ter vencido. Então venceu uma batalha, venceu um momento da sua vida. Nessa batalha da vida você venceu um momento. Mas permanece em guarda. Porque uma batalha nova pode surgir imediatamente depois. Na batalha do dia a dia, na batalha do bem contra o mal, permaneça alerta sempre. Página 102. Preste atenção em tudo. Precisamos estar despertos e sem distrações. Então, a dica é preste atenção em tudo. Então, precisamos de muita consciência, de um grande despertar e sem muitas distrações. Página 147. A guerra é, em geral, uma coisa ruim em si mesma. Somente a necessidade deve fazê-la começar. Então ninguém quer guerra, a guerra é uma coisa ruim. Mas se ela já está aí, se ela já começou, se defenda, entende? Ninguém quer a guerra, ou poucos querem, alguns querem sim, mas a maior parte não quer. Mas se tem uma situação muito negativa na sociedade acontecendo, então você precisa lutar para se defender. Ou seja, a guerra é ruim, mas se ela começou, lute para se defender. E outras duas frases, essas duas frases circularam muito pela internet, pelo YouTube, circularam bastante, né? Então, outras duas frases de Sun Tzu que foram muito divulgadas na internet, YouTube, WhatsApp, foram duas muito interessantes, né?
Aparente fraqueza quando estiver forte e força quando estiver fraco. Eu vou repetir, essa é muito importante na estratégia da vida, nos combates da vida, na liderança, em tudo. Na empresa. Aparente fraqueza quando estiver forte e força quando estiver fraco. Por quê? Porque as aparências enganam. Então, fraqueza quando estiver forte, para que o inimigo te deprecie. Então você não demonstra toda a sua força. Então o inimigo vai achar que, não, essa pessoa não tem condição nenhuma, essa pessoa derruba com facilidade e tudo mais. Então, está muito forte, não demonstra que você está muito forte. Porque aí você pode usar todas as suas estratégias, todas as suas armas, né? E força quando estiver fraco, para que o inimigo te respeite. Também se você estiver fraco demais e não demonstrar nenhuma força, o inimigo não te respeita, as pessoas não te respeitam, as situações sociais, empresariais, vão te derrubar, né? É como eu uso muito uma frase, né? No meio de tigres não pareça um coelhinho, entendeu? No meio de tigres não pareça um coelhinho. Você tem que pelo menos parecer um tigre também. Se você é ou não, outra coisa, mas você precisa parecer. Então as aparências também são muito importantes. E uma dica que também foi muito divulgada, nunca interrompa o inimigo quando ele está cometendo um erro. Deixa ele cometer o erro. Deixa ele errar. Quando ele acabou de cometer o erro e tudo mais, então deixa o inimigo errar e depois verifique o que pode ser feito com esse erro. Então deixa ele cometer o erro, deixa ele fazer as coisas de maneira errada e depois você vê o que faz com esse erro que ele cometeu. Todas essas estratégias são muito importantes, não apenas em situação de guerra, né? Então, esse livro, A Arte da Guerra, é muito utilizado, por exemplo, no meio empresarial, sabia disso? No meio financeiro, para enfrentar as guerras do dia a dia que estão aí diante da gente e no meio empresarial, no meio financeiro, em outros meios, né? Muito agressivos, né? Então, se você não souber se defender, esses meios te destroem. Então, essa arte da guerra não é apenas para tempos de guerra, né? Então é um livro muito vendido no mundo inteiro e em várias épocas diferentes, não apenas para estratégias militares de guerra, mas para estratégias no dia a dia, para lidarmos com situações das empresas, para lidarmos com situações do dia a dia, essa batalha do dia a dia. E por que nós precisamos de estratégia? Olha, essa palavra é chave. Na atualidade, precisamos de estratégias para tudo. Estratégia de comunicação. Você não pode falar qualquer coisa. Você pode ser muito atacado por coisas que você fala. Você entendeu? Estratégia, então, de comunicação. Estratégia diante da questão econômica na sua vida. Quer dizer, como ter uma estratégia em que você mantém, né, uma certa economia, você mantém suas finanças em ordem e tudo mais. Estratégia no mundo do trabalho, ou seja, tem alguém querendo te dar uma rasteira na empresa, vamos supor, pegar o teu cargo, coisas desse tipo, sabe? Que existem de monte, né? Você sabe disso, né? E aí, como você realmente, então essa pessoa fez uma intriga a seu respeito, né? Vamos supor que no ambiente empresarial alguém fez uma intriga a teu respeito. O que você faz? Você precisa, então, esclarecer. Agora, da forma mais adequada. Às vezes, esclarecer de uma maneira impetuosa, com raiva, brigando, etc., não vai resultar em muita coisa. Mas vai esclarecendo, vai falando para as pessoas, vai mostrando a verdade. Então, são essas estratégias que são importantes
para que a gente consiga sempre um resultado bom na nossa vida, nessa luta diária, porque nós não estamos numa sociedade assim, só boazinha. Tem um lado bom, mas é inegável, né? Mas tem um lado perverso, tem um lado ruim, e que nós precisamos combater. E com essas estratégias, então a palavra certa para o momento atual é estratégia. Estratégia de comunicação, estratégia de defesa, estratégia na empresa, até nos relacionamentos, para você não ser tão atacado ou tão atacada nos relacionamentos. Então, tudo envolve estratégia. Então, essa é a palavra-chave no momento atual. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. Lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.